Gente, hoje eu vim falar sobre o livro Descasos. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. O livro Descasos, da Alexandra Zafi. Eu me chamo Carla Beatriz, sou aluna da Universidade Federal do Tocantins, da Unitins. Estou no segundo período de Direito e eu queria falar um pouquinho sobre esse livro. Na nossa aula de Direitos Humanos, a professora nos questionou, nos fez uma pergunta muito interessante que teria muito a ver com o livro, que é quando deixamos de sermos humanos. E falando assim, parece que não tem muito sentido, né, a gente fazer esse questionamento com esse livro, mas o livro conta a história de alguns casos que aconteceu da nessa área jurídica. É a visão de uma advogada que teve acesso e para defender e atuar nas causas de alguns desses casos. É um livro que eu recomendo, mas hoje eu vim falar sobre um específico que eu achei desumano da parte do juiz, que essa história é a história de um juiz e de um réu. E eu queria compartilhar com vocês mesmo, para a gente entender até onde podemos questionar pessoas, até onde podemos invalidar outras pessoas. Eu vou falar muito brevemente sobre esse caso, mas eu queria mesmo era fomentar essa questão de quando deixamos de ser humanos, de quando a dor do outro deixa de ser tão importante, tão relevante quanto a nossa, quando as pessoas que têm acesso passam a ser mais relevantes, mais importantes, denominadas como pessoas de bens, enquanto pessoas que não têm tanto acesso, tanto conhecimento, tanta desenvoltura na área jurídica, não têm essa denominação. É tanto que o capítulo se chama Bandidos e Homens de Bens. Brevemente falando sobre o caso, é o seguinte. Estava acontecendo um julgamento e numa determinada parte do interrogatório do réu, o juiz questiona ele se ele é casado ou não. E ele fala que sim, que ele é casado há mais de 20 anos, que tem 5 filhos com a esposa. E aí, o interrogatório continua e aí o juiz questiona ele se ele é casado no papel. E ele diz que ele não é casado no papel. E aí o juiz, que ao meu ponto de vista é uma forma de humilhação, tenta invalidar o casamento dele. Diz que eles não são casados e sim amaziados. E continua o interrogatório. Em certo momento, ele dá uns dados de uma pesquisa científica que fala que 60% dos homens que não são casados no papel e sim são amaziados, 60% deles se tornam réus, se tornam bandidos. E apenas 30% dos homens de bens, e ele aponta para si próprio, venham a cometer algum delito. E aí eu te questiono, o fato dele ser casado ou não ser casado diferencia como ele vai ser julgado? Não deveria, né? Mas nesse caso, o juiz finaliza dizendo que o fato dele ter dito que era casado e na verdade ser amaziado seria levado em consideração para ele ser julgado no final. E aí fica o questionamento. Quando é que a gente deixa de ser humano e passa a tratar um outro como inferior, mesmo ambos vindo do mesmo lugar, vamos dizer assim, sendo de carne e osso, tendo suas dificuldades, cada uma inteligência diferente, mas ser invalidado ali naquele momento que era para ser realmente de uma escolha de vida, decisão de vida. Nos tribunais, normalmente, advogados, juízes têm o poder de decisão de uma vida nas mãos. E ser julgado pelo simples fato de dizer que é casado e na realidade ser amaziado, não ser casado no papel, mas ter uma união de mais de 20 anos, na minha cabeça é ser desumano, sim. É você invalidar a vida, a convivência, a história de uma pessoa pelo simples fato dela não ter usado os meios jurídicos para se casar. Tem outras histórias também que me deixaram bem, assim, angustiada, pensativa, e eu gostaria de trazer em outros momentos aqui, mas nesse momento eu gostaria de deixar essa história para vocês. Quando é que deixamos de ser humanos e começamos a invalidar a vida de outra pessoa? Eu jamais invalidaria o casamento, a convivência, a história, a família de alguém pelo simples fato dela não ser casada. E esse é meu ponto de vista. Eu espero que eu consiga
ter sido bem clara com vocês em relação ao meu ponto de vista, a como eu acho que deveria, de fato, prosseguir esse julgamento, que seria sem que esse episódio que foi incitado pelo juiz não tivesse tanto peso no julgamento desse senhor. E no final do livro, no final desse capítulo também, que foi algo que me deixou assim, é que esse mesmo juiz, um pouco tempo depois, foi encontrado em um carro cheio de prostitutas. E aí eu fiquei eu realmente fiquei, o que eu já estava pensando no início do capítulo, eu falei assim, realmente, ele não era um homem de bem, porque se ele era casado, tinha uma família e uma esposa, qual era a necessidade que ele tinha de, né? E é uma pessoa que, querendo ou não, tem uma relevância muito grande para a sociedade, é um juiz que decide os caminhos que uma vida vai trilhar a partir daquele momento. É isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. E eu acho que essas histórias, esses vídeos são importantíssimos para mim, grandemente, porque faz parte da minha desenvoltura, tanto acadêmica quanto profissional. E levar um pouquinho de conhecimento também, tá indicando o livro, esse livro também, é interessante, né? Vai que alguém se interessa. Esse livro aqui é o primeiro, da Alexandra Zafi, mas tem o Descasos 2, que em algum momento eu vou adquirir, e eu posso vir contar para vocês também um pouquinho. Mas, por enquanto, é isso. Um beijo. Eu espero que eu tenha sido bem clara em relação ao caso, a resposta para essa pergunta tão relevante que a minha professora de Direitos Humanos fez. E aí eu devolvo a pergunta para vocês. Quando é que deixamos de ser humanos? Tchau. Qualquer coisa me responde no comentário. E fala alguma coisa também, que eu vou achar interessante ler. Tchau, gente.